maioria dos filmes que você já viu em IMAX não foi gravada com uma câmera IMAX. No levantamento das câmeras mais usadas em produções IMAX, quem lidera a lista é a Alexa Mini, que é uma câmera digital excelente, mas que cabe numa mochila e a gente pode alugar facilmente. Fique calmo que até o final desse vídeo você vai entender completamente o que tá acontecendo, né? E se os filmes que você vai assistir que são IMAX foram filmados em IMAX de verdade. Esse vídeo é em parceria com a TCL, e daqui a pouco você vai entender também como a C8K pode trazer uma experiência IMAX para sua casa. Então vamos começar com as câmeras. A câmera IMAX de filme grava em película de 65mm, que ela corre deitada na horizontal. E cada quadro de um filme filmado com essa câmera tem 15 perfurações em cima e embaixo na película, que são aqueles furinhos que ficam embaixo. Por isso que a gente chama de 15 perf. A gente costuma definir o tipo de filme também pelo número de perfurações que ele tem. Isso dá uma área de negativo na casa de 10 vezes maior do que a do 35mm tradicional. E, normalmente, mais área significa mais informação. A imagem fica mais limpa e quase sem grão nenhum, e também fica mais nítida nas maiores telas do mundo. Mas com isso em mente, é muito importante porque a experiência IMAX está atrelada a essas telas maiores, e a maior do mundo chega à altura de um prédio de 8 andares, senhoras e senhores. Mas claro, tudo isso tem um preço. E até pouco tempo atrás, pelo menos, e já vou chegar nessa parte porque ela é a melhor do vídeo, um rolo de 1000 pés de filme dura uns 3 minutos de gravação, fazendo com que você tenha que trocar o cartucho da câmera como se você trocasse um cartão a cada 3 minutos, cara. É bizarro. E faz tanto barulho quando tá rodando que durante décadas gravar uma cena de diálogo com uma câmera IMAX era impossível. Entre o negativo, a revelação e o escaneamento, que são os processos para você ter um filme da câmera até o seu computador ou a tela do seu cinema, o preço é cerca de $2.000 por minuto, dependendo de como você fecha a conta. E foi por isso que durante anos a câmera IMAX só era usada em cenas muito importantes, né? E normalmente também de paisagens que tinham uma sequência de ação, por exemplo, ou aqueles planos que são muito épicos. O resto do filme era gravado em uma câmera comum, como essa 35mm que usaram em Interstellar, e como vocês podem ver no behind the scenes do meu curta, eu também usei a mesma câmera no meu curta, que é a Panavision XL2. Aí você pode me perguntar, André, mas então, o que significa o logo da IMAX no pôster do filme que eu tô assistindo? Aquilo significa que o filme passou por um sistema. A IMAX certifica uma lista de câmeras digitais de ponta, o tal do Film for IMAX, que você vê no pôster ali, que é a Alexa 65, a Alexa LF, tem a Sony Venice e também outras câmeras que você pode alugar numa locadora de câmeras. Depois o filme passa por uma remasterização que trata a imagem. E no final vem a parte que pra mim é o produto de verdade, que é a apresentação desse filme em uma sala IMAX. E não vamos esquecer que a IMAX também tem a ver com som, não só imagem, mas isso talvez seja para outro episódio. Porém, se isso já revelou alguma coisa que você não sabia sobre como você olha para um pôster de filme IMAX, dá um like aqui e já me segue no canal, porque esse é só a ponta do iceberg. A gente foi na sede da IMAX aqui e vai rolar muita coisa exclusiva que nenhum brasileiro já mostrou para vocês. Eu tô super empolgado com essa parceria nossa. Agora vamos analisar mais de perto o que são essas salas IMAX. O frame do IMAX, né, o quadro ali nativo, ele é praticamente um quadrado, que lembra muito as câmeras de médio formato e tem a proporção de 1:4:3:1. Então ele é muito mais alto do que um quadro de cinema comum que a gente vê, que pode ser 16:9, por exemplo, uma coisa que a gente vê na nossa TV. Isso muda o que a gente sente. A sua visão, ela também tem altura. E quando a imagem cresce para cima e para baixo e toma o campo de visão por inteiro, o nosso cérebro perde a referência de uma borda. Você para de ter uma tela dentro de uma sala e a imagem vira aquele ambiente. Então um projetor tradicional, antigo de filme, usava uma lâmpada de 15.000 watts para iluminar um quadro de cada vez. O digital da IMAX, ele aposentou esse caminho comum dos projetores, que dividem a luz num prisma e por isso perdem contraste nessa divisão, e passou a usar 3 lasers separados, um para cada cor. O resultado é aquele preto mais profundo de verdade e o brilho que quase cega a gente, né? E acaba com a melatonina à noite. Mas guarda essas duas coisas porque elas fazem muita diferença, que é esse preto profundo e o brilho muito alto, que ela vai voltar quando a gente chegar na TCL. As telas costumam ser curvas e pintadas com uma tinta prateada que é própria. As poltronas costumam ser inclinadas num ângulo que é um pouco mais agressivo do que o normal, pra gente poder, né, ter aquela sensação assim. E tem um detalhe que quase ninguém sabe, que todas as salas IMAX do mundo são monitoradas e calibradas todos os dias da central de operação deles,
que fica no Canadá. E o sistema fica se medindo ali o tempo inteiro para a imagem estar sempre calibrada. É tipo uma música, não adianta nada a gente fazer um baita álbum aí masterizado, super hiper mega, mas tá ouvindo aí na caixinha do celular. O IMAX olhou para esse problema e tomou uma decisão que é bem radical, que é controlar essa caixinha, né, de som, desde o momento da captação do filme até a sala do cinema que você vai estar assistindo ele. Tudo passa por um padrão. E essa é uma exigência global da marca. Qualquer sala certificada, seja em São Paulo, Curitiba ou até aqui em Los Angeles, é conectada por esse Network Operation Center, que é o NOC da IMAX, que fica no Canadá e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então toda manhã, antes do cinema abrir, o próprio sistema rola uma calibração automática. Ele dispara sinais de áudio e testes de imagem que são captados por microfones e sensores que ficam instalados na sala. Então se o canal de áudio tá estranho ou a luz do projetor não tá exatamente igual todos os dias, o sistema já tem padrões, parâmetros para corrigir tudo sozinho. E se não conseguir, a Central do Canadá já é notificada e alerta o cinema para enviar um técnico. Então, o logo no pôster certifica todo esse processo e não só uma câmera específica. Outras coisas muito importantes são o contraste, que é justamente aquilo que a gente estava conversando, que é aquele preto mais profundo e o branco mais brilhante. E é exatamente o conjunto desses fatores, junto com o som, que vai deixar um filme imersivo ou não. Mas quando esses elementos trabalham juntos, o cérebro para de processar que você está olhando para uma superfície, para uma TV ou uma tela no caso, né? E passa a processar que aquilo é um lugar de verdade. Mas é por conta desses elementos como o contraste e o brilho que justamente essa questão dessa experiência ser exclusiva do cinema parou um pouco de ser verdade. Hoje dá pra gente reproduzir essa experiência em casa também. É claro, né, gente? É muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma parte dessa experiência IMAX que você pode ter em casa. A TCL trouxe boa parte desse desenvolvimento para a linha de TVs TCL QD Mini LED, com a tecnologia Quantum Dot, que entrega mais brilho, contraste e cores precisas e vibrantes. Então, esse modelo C8K tem até a certificação chamada IMAX Enhanced, que é um padrão criado justamente para aproximar essa experiência que a gente tem em casa desses critérios super altos que a gente tem no cinema. E a lógica é mais ou menos igual, né? Porque o IMAX ele nunca certificou só a câmera, ele também certifica o caminho da imagem desde que ela é feita, concebida até os seus olhos. Então, o tamanho da sala você acaba não podendo levar para casa. Claro, você não pode levar, infelizmente, uma tela IMAX para casa, mas o contraste, o brilho e a fidelidade de cor, você consegue chegar mais próximo. E são exatamente esses 3 pontos que essa certificação busca honrar. E na prática isso aparece através de alguns recursos, como um painel específico, que chama HVA, para quem tá curioso, que entrega esses pretos mais profundos e mais contraste nas cenas escuras, sem necessariamente você precisar de um OLED, que é mais caro, né? E essa tela é bem versátil, porque como ela tem 144 Hz, para você jogar um videogame, por exemplo, ela é também super ideal. Então, quando a gente tá tendo uma experiência de cinema em casa, essa TV também tem que ter essa flexibilidade. E aí que entra um processador específico que usa inteligência artificial para otimizar a imagem em tempo real, dependendo do conteúdo que você está assistindo. E como a gente está falando, a imersão não é só sobre imagem, é sobre um sistema de som também que foi desenvolvido pela Bang & Olufsen, pensando aí em acompanhar essa experiência cinematográfica. Agora, lembra que eu falei que a frota de câmeras era dos anos 90 até pouco tempo atrás? Essa é a parte mais legal para mim, porque em 2025 o Ryan Coogler rodou Sinners misturando 2 formatos gigantes de filme, que é o IMAX, de 15 perfurações, e o Ultra Panavision 70, que foi usado lá atrás em Ben-Hur. Foi a primeira vez que esses 2 formatos apareceram juntos no filme. E mesmo assim, a projeção em filme IMAX do Sinners só existia em 10 salas do mundo inteiro. Só 10. Aliás, na preparação para Sinners, a Autumn, que foi a diretora de fotografia, o Ryan Coogler, foram estudar cópias de 70mm na Photocam de filmes aqui em Burbank, que é do lado de casa, que por acaso também é o mesmo laboratório que eu revelei o meu último curta em 35mm. Então, esse mundo do filme é realmente muito pequeno, embora ele esteja crescendo demais no momento, porque é uma reação a tudo que tá rolando de IA, as pessoas querem coisas cada vez mais reais. Mas quem foi até o extremo desse mundo foi o Nolan, que desafiou a IMAX. Ele falou, se vocês resolverem o problema dessa câmera, eu rodo um filme inteiro nela. E a IMAX construiu uma nova geração de câmeras em fibra de carbono
carbono e titânio, ou seja, muito mais leves e também 30% mais silenciosas. E ainda também desenvolveram uma caixa de isolamento acústico para conseguir gravar diálogos quando a câmera está bem perto do ator. Mesmo assim, uma coisa que eles não conseguiram consertar é que o rolo continua acabando a cada 2 minutos e meio de gravação. Então, o resultado, claro, gente, a gente vai ver em A Odisseia, que estreia dia 16 de julho, tá? O primeiro longa da história gravado do início ao fim em câmeras IMAX com mais de 2 milhões de pés. É muito pé de filme. Só película, gente. Isso, cara, é um marco da humanidade mesmo. Foi uma estimativa de 3 milhões de dólares gastos só em filme. 50 e poucos anos de evolução de um formato para um filme conseguir ser 100% IMAX. É muito louco isso, né? E quanto custa de verdade cada minuto disso? Essa conta eu quero abrir de verdade com vocês no próximo vídeo, que vai ser em parceria exclusiva com a IMAX. A gente vai trazer muito conteúdo nunca antes feito por um veículo brasileiro. Então já deixa sua pergunta aqui sobre a IMAX, o que interessa para vocês sobre esse formato. Eu quero dar acesso para vocês a todo mundo da sede da IMAX aqui. A gente vai entrevistar pessoas, vai ser demais. Eu vou mostrar o cofre para vocês, como eu mostrei aqui lá no meu Instagram. E a gente vai estar com um acesso incrível e mal posso esperar para mostrar tudo para vocês. Tem algum filme que você fez questão de ver em IMAX e você sentiu que valeu o ingresso? Porque eu sei que o Brasil ainda tá um pouco para trás no sentido de infraestrutura de IMAX e eu sinto que isso vai mudar em breve, eu espero pelo menos, e parte do nosso movimento é para isso também. Mas agora você sabe um pouco mais do que é aquele logo no pôster e a gente tem toda a parte de remasterização ainda também para falar a respeito, que vai ser muito legal. A gente vai mostrar lá no cinema que o Nolan usa, então não percam. E para saber mais sobre como você pode ter IMAX em casa, é só você clicar no link aqui na descrição para você poder comprar a sua C8K.